Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está no canal Tricolor em Ação. Galera, cá estamos mais uma vez depois de um jogo do São Paulo, né? E que jogo, né? Diferente do que foi contra o Cruzeiro, hoje foi, assim, difícil assistir o jogo do São Paulo. Principalmente quando a gente olha para a escalação, né? A gente olha para a escalação, a gente já fica... Mesmo contra um time muito inferior ao São Paulo, um time extremamente fraco, que é o 13º do campeonato uruguaio, mesmo assim a gente fica um pouco com o pé atrás, e sabendo que seria um time que ia vir recuado, que ia procurar se defender ao máximo, como foi o time do Boston River, mas a escalação do São Paulo entra em campo é de deixar o torcedor assim, assustado, tá? Eu vou trazer aqui direitinho as informações do jogo, o que eu achei, o que eu penso a respeito dessa partida, né? Mas antes, embora para a vinheta. Tricolor em Ação está no ar. Bom, galera, o São Paulo entrou com Rafael no gol, Cedric na lateral direita, meu Deus, cara. Assim, é claro que a gente não quer voltar no passado, porque se a gente voltar no passado, a gente vai lembrar de cada coisa, dos momentos bons que o São Paulo estava vivendo, né? E que está passando hoje. Ele falou tanto, né, cara? O Cedric, cara, ele não vinha nem sendo relacionado pelo Crespo, ele já estava escanteado. O Crespo não estava nem mais aí para ele. Aí vem esse treinadorzinho de quinta categoria e começa a reaproveitar o cara. Sabe? Teve a volta do Moreira agora lá, né, na rescisão do empréstimo. Tem o Igor Felisberto, tem o Mike, que eu também não sei o que aconteceu com o Mike. E o cara prefere usar esse Cedric, sabe? Assim, é ridículo, cara. O Cedric, gente, tem uma hora lá que o Cedric, eu não sei o que aconteceu, se ele bateu com os dois pés na bola, ele se atrapalhou todo com a bola, sabe, bateu nele ali, ele apanhou da bola, a bola saiu do pé dele, do nada a bola já tava no pé do adversário. Um jogador horroroso, sabe? Pra mim, assim, um dos piores laterais que eu já vi jogar, cara. Esse Cedric não dá, cara, ele é fora da curva, galera. O nível de ruindade desse cara é fora da curva, né? O cara jogou uns 90 minutos. Inclusive, deixa eu ver quem era o lateral direito que estava no banco, era o Lucas Ramon, velho. Sabe? Por que não pôr o Mike? Por que não pôr talvez o Igor Felisberto se o Mike não tivesse podendo jogar? O cara entra com o Cedric, velho. Um jogo que poderia ir com a base, sabe? Eu tava com medo de jogar com o Boston River, velho. Impressionante. Na zaga, Alan Franco e Dória. O Alan Franco, eu não vou nem crucificar o Alan Franco, porque o Alan Franco nem jogando, não vinha jogando, né? Porque mais um jogador que esse treinadorzinho de quinta categoria queimou, né? Que é o Alan Franco. Né? Ele queima os melhores jogadores e os piores ele põe para jogar. Porque esse é o nível do nosso treinador, gente. Esse é o nível do nosso treinador. Que para Rafinha e para muita gente é um grande treinador. Só que para 100% da torcida, não só do São Paulo, mas de todos os clubes que ele já treinou, né? Ele é um treinador horroroso. O cara não foi campeão de nada importante, cara. Por que acham ele um bom treinador? Sempre ele fracassou em todos, né? Sempre brigando para não cair em todos os clubes que ele passou. O Dória, meu Deus, né? Cara, eu tava até conversando com meu pai, galera, e ele tava falando pra mim assim, né? Nossa, mas esse Dória não tem técnica nenhuma, né? Jogador ruim, só bumba meu boi, só não sei o quê. Eu falei, pai, é isso aí. Esse é o nível do São Paulo, que se desfez do Ferrarese, né? Emprestou ele pro Botafogo, aí queimou o Arboleda, né? Que pra mim, já disse muitas vezes aqui, pra mim tava fazendo hora extra, né? Um cara que, sabe, sempre chegou atrasado em treino, reapresentação, vestiu camisa do Palmeiras. Então, pra mim, o cara tá 10 anos no clube fazendo hora extra, sabe? Um cara que nunca teve um respeito muito grande pro São Paulo, tava fazendo hora extra, mas, né? Se me perguntar quem eu prefiro, o Arboleda ou o Tolói, por exemplo, né? Chega a ser bizarro a comparação, né? O Arboleda com certeza é muito mais zagueiro do que o Tolói, do que o Dória. Se juntar o Tolói e o Dória juntos, acho que não dá metade do Arboleda, de fato, né? E aí, né, já perdemos, para mim, os três melhores que tinha no São Paulo, né? O Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese. Os três, né, praticamente fora dos planos aí do São Paulo. Né? O Alan Franco até começou hoje como titular, mas não vai ser aproveitado no time titular do São Paulo. Né? E na lateral esquerda, o Enzo. O Enzo tava, acho que 16 minutos mais ou menos de jogo. Ele já, assim, mais ou menos em 16 minutos de partida, ele já fez mais do que o Wendel contra o Cruzeiro. O tempo inteiro. O Wendel ficou 45 mais 20, ele ficou, deixa eu contar aqui. Ficou um pouco mais de uma hora, né, em campo. Ele ficou ali uns 50.
tá aí 65 minutos, mais ou menos, em campo. Um pouco mais, 67 minutos em campo, talvez. E o Enzo, ele já fez mais do que o Wendel aquele jogo inteiro. E o Enzo, ele era um titular absoluto com o Crespo. Porque o Crespo, ele sabia que o Enzo é melhor que o Wendel e ele confiava muito mais no Enzo. Agora que o Roger Machado chegou contra o Cruzeiro, ele botou o Wendel de titular. E hoje ele botou o Enzo. Um jogo que era, né, que não tinha tanta importância. Para mim não tem tanta importância. Para mim a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Mas ele preferiu. Ele optou por pôr o Enzo hoje. Inclusive o Enzo jogou aí os seus 90 minutos, né? Aí no próximo jogo do Brasileiro ele vai entrar com o Wendel. Ele vai entrar com o Wendel, né? Que para ser substituído contra o Cruzeiro, ele teve que ser expulso. Aí, né, ele foi expulso, aí o VAR viu que não era para expulsão, aí anulou o vermelho, né, deu só o amarelo, aí o treinador foi substituir aí, né? Então, no meio-campo, Bobadilha, Danielzinho e Cauli, né? O Bobadilha, muita gente fala, mas o Bobadilha, que o Bobadilha é fraco, que o Bobadilha. Eu sou um dos grandes defensores do Bobadilha. Eu falo que o Bobadilha é um bom jogador, é um jogador que ajuda muito no meio-campo do São Paulo. E hoje ele foi coroado com gol. De pé trocado, olha só. Isso aí é para Ferreirinha, isso aí é para muitos jogadores que só sabem trabalhar com o seu pé dominante, né? Geralmente o jogador destro ali que não sabe trabalhar com o pé esquerdo, ou um canhoto como o Luciano que não sabe trabalhar com o pé direito. Hoje o Bobadilha fez uma grande jogada e chutou de pé esquerdo. Ele não teve medo de arriscar. E se ele não chuta aquela bola, ele tenta trazer para o pé direito, tenta inventar a roda, não ia sair o gol. Ele arriscou com o pé trocado e fez o gol. Tá? Então, parabenizar o Bobadilha aí, que para mim foi um dos melhores do São Paulo. Né? Mesmo no primeiro tempo apático, um primeiro tempo assim, horroroso do São Paulo. Não que o segundo tempo tenha sido tenderoso, um jogo espetacular, não foi mesmo, mas o Bobadilha foi um dos destaques. Tá? O Danielzinho, que é outro jogador que está sendo queimado pelo São Paulo, né? Tanto é que já foi reserva contra o Cruzeiro, está sendo queimado por esses caras, né? E esses caras vão derrubar o treinador rapidinho, tá? Isso é o que eu tô falando. Esse cara não vai durar vai durar pouco mais de um mês no cargo de São Paulo. Esses caras vão derrubar o Roger. E o Danielzinho está sendo queimado por esses caras. E o Danielzinho, assim, foram tantos passos para trás do Danielzinho que você perdia a conta. Você se perdia. Eu nunca vi o Danielzinho dar tanto passe para trás. E, cara, é ruim ter que ficar trazendo coisas passadas do São Paulo, mas você não via ele fazer isso com o Crespo, cara. No comando do Crespo, você não via o Danielzinho tocar para trás. Como você não via o Marcos Antônio tocar para trás. O próprio Bombadilha. Cara, o Roger Machado chegou. Toda vez que o Danielzinho tá em campo, é só toque para trás, é toque para trás. Danielzinho, eu sei que talvez você não esteja tão satisfeito com o Roger Machado no comando do São Paulo. É compreensível. Mas pensa na instituição, velho. Pensa na camisa que tu tá vestindo, velho. Tu é um bom jogador. Cara, essa quantidade de passos pra trás que tu tá dando não dá certo, velho. Não dá, não adianta. Meu. O cara deu praticamente, eu diria, uns 90% dos toques que ele deu na bola foi pra trás. Que isso. E o Cauli, que, né, antes de vir pro São Paulo, eu falava que era um bom jogador e tudo mais. Mas ele tá devendo demais, né, cara? Tá devendo demais. Erra demais o Cauli. Erra muito o Cauli. Erra passe, erra finalização, quando tem oportunidade. Tá devendo demais o Cauli, cara. Demais, demais mesmo. Tá? Não acho que ele seja um cabeça de bagre, cara, que não. Né? Não chega aos pés não chega aos pés do André Silva, que a gente vai falar daqui a pouco. Não chega aos pés do próprio Ferreirinha, que pra mim, né? Apanha muitas das vezes da bola. E tantos outros aí. Eu acho que o Cauli, né, tá devendo, mas não é um jogador assim horroroso tecnicamente, não. E no ataque, né? Ferreira, Tapia e André Silva. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente depender desses três para poder fazer um gol, para poder a gente ganhar uma partida, a gente tá lascado. Porque o Ferreira, né, cisca, né, não arruma nada. Teve uma chance, acho que foi no primeiro tempo, né, se eu não me engano, vocês me corrigem se eu estiver errado, que ele até conseguiu uma jogada, um drible, né, e chutou pro gol, o goleiro fez uma grande defesa, né, o vento atrapalhando muito, né, tava uma chuva de vento absurda lá, né, o vento não parava, nas cobranças de falta, a bola nem parava no gramado, por conta do vento, impressionante. E, né, e o Ferreirinha, gente, é isso aí. O Ferreirinha fez contra o Cruzeiro, que, com todo o respeito, Ferreirinha, mas você não vai fazer na sua carreira, você não vai fazer mais numa partida de futebol 3 gols numa partida como você fez contra o Cruzeiro. Ali você tem que levantar as mãos pro céu e agradecer que aconteceu. Mas é 1 em 1 milhão. A chance de você fazer 3 gols numa partida de novo é de praticamente zero. Hoje você não jogou praticamente nada. Tá? E o Roger entrou no 4-3-3, que é o único esquema que ele sabe trabalhar, né? Eu trouxe isso aqui nos outros jogos, é o único esquema que ele sabe trabalhar. Aí o Tapia, cara, pra mim o Tapia não é ponta. O Tapia não serve pra ser ponta. O Tapia tem que ser, ele é igual o Caleri.
Claro, o Calera é muito mais decisivo e tudo mais, mas eu já disse que tecnicamente os dois estão ali, ó, nivelados, tá? Tecnicamente. Tá? Mas como as pessoas não entendem muito termos técnicos, né? Vão falar que eu falo do Calera. O Calera é bom jogador, que o Calera é um cara que se dedica muito dentro de campo, né? E aí não entende o termo técnico e aí fica me crucificando. Mas o Tapia tá nivelado ali com o Calera tecnicamente. Então, por eles estarem nivelados, eu acho que o Tapia é um jogador mais de área, porque ele é um cara mais de trombar, é um cara mais de brigar por bola, né? Um cara mais de ser aguerrido mesmo. Ele jogando aberto pelas pontas, para mim, não dá certo. Né? E aí, mais uma partida muito apagada dele, né? E o André Silva, gente do céu, cara. E pensar que eu escutava no grupo de uma pessoa, que inclusive já saiu, né? Porque não aceita opiniões contrárias, saiu do grupo, que o André Silva tava voltando de lesão. O problema do André Silva é que tava voltando de lesão. Gente, já vou deixar aqui. Para mim, o André Silva é o pior da partida. Pior da partida. O André Silva não consegue dominar uma bola. A bola bate na canela dele e volta para o adversário. Sabe? É um jogador horroroso esse André Silva. Horroroso. Né? Inclusive, eu tava falando com meu pai até sobre isso também. Ele falou assim, piada esse André. Ele comentou. Gente, você pode não ser um entendedor assim, absurdo de futebol para ver que esse André Silva é assustador esse cara em campo. De verdade, cara. Eu fico me perguntando, já que ia preservar o Caleri, não tinha ninguém na base melhor do que esse cara. Esse cara sabe, é muito ruim ele. Ele é muito ruim de bola. Ele é muito ruim de bola, cara. De verdade. É um jogador que, olha, é assustador em campo. Para mim, o pior da partida disparado foi ele. Tem como, cara. Nada, tem o Cedric também, né? Tem o Cedric também, né? Não podemos esquecer dele. Mas o Cedric não apanhou tanto da bola quanto esse tal desse André Silva. Jesus amado, cara, de verdade. Fazia tempo que eu não vi um jogador sofrer tanto no jogo de futebol como esse André Silva. Dos jogadores que entraram, eu falei jogador por jogador, eu já podia ter aproveitado para dar as notas, né, galera? Mas a gente dá as notas rapidinho aqui. Dos jogadores que entraram, deixa eu só pegar aqui a escalação e eu trago para vocês. Entrou o Tolói, que eu não entendi. O cara tirou o Dória para pôr o Tolói, velho. É uma piada, né, cara? É uma piada. Não é possível, velho. Não é possível. Aí ele botou o Pablo Maia. Olha as substituições que o cara fez. Esse é o treinador do São Paulo. Aí ele botou o Pablo Maia, botou o TT com um pouco mais de minuto, né? Bom, pelo menos ele não botou faltando um minuto como da outra vez, né? Botou o Arthur e botou o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira já ali faltando em média de 6 minutos para acabar o jogo, né? Fora os acréscimos. Né? Eu acho que poderia ter dado mais tempo para ele, né? Até porque o Cauli também não estava fazendo um grande jogo. Então, vamos lá. Vamos dar. Acho que falei todos que entraram, né? É isso. E tinha jogadores da base também no banco, por exemplo, o Osório, eu não lembro dele. Né? Acho que ele disputou essa última copinha. Poderia ter dado chance para ele. Eu não sei qual é a posição que ele joga, né? Não sei se ele é zagueiro, mas se ele for zagueiro, podia dar uma chance para ele, né? Já que apontou o Lói, né? Eu não sei qual é a posição dele, mas independente da posição, acho que poderia ter dado uma chance. Tinha também o Nicolas no banco, né? Podia dar uma chance pro Nicolas também, né? Mas tem treinador que a gente não entende o que se passa na cabeça, né? Vamos lá, vamos dar as notas de cada um. Rafael, sem nota, né? Não trabalhou o Rafael. O time do Boston River não teve um chute ao gol. Então, fica sem nota. O Cedric, eu vou te dar nota 1, aquela famosa nota que eu dou. Eu não dou 0 para não menosprezar o 0, porque é um desrespeito com o número 0. Então, eu dou nota 1 por você ter entrado em campo, tá? 1 por você ter entrado em campo, porque a sua atuação, como sempre, ridícula, né? Mano, o Franco, aquilo que eu disse, não vinha tendo oportunidade, né? Tão apagado no jogo, tá? Nota 1 para você também, Alan Franco, por você ter entrado em campo. O Dória, por todas as rifadas de bola que você deu, o Dória, contra um time fraquíssimo, como o Boston River, você também vai levar nota 1, tá bom? O Enzo, juntamente com o Bobadilha, para mim, foi um dos melhores em campo, né? A diferença dele pro Wendel é gritante, né? Mas o importante é que o Wendel jogou na seleção, né, Roger Machado? Nota 5, 6 aí pro Enzo, tá? Bobadilha fez o gol, sabe? Apoiando bastante, ajudando bastante. Nota 7, 8 pro Bobadilha, tá? Danielzinho, é a mesma coisa, cara. Eu não queria te dar essa nota, eu vou te dar uma nota 3, tá? Mas eu vou te dar essa nota só pelo tanto de passo para trás que você deu, tá? Você quase não errou passe no jogo, né? Mas os seus passes todos foram para trás. Então, vai levar nota baixa aí, porque jogador que joga no São Paulo dá o tanto de passo para trás que você deu, não dá, não dá. O Cauli, cara, não sei nem que nota que eu dou pro Cauli, porque, cara, tá apagado, né, cara? Sabe? Você ainda tá devendo muito, né, o Cauli? Eu vou dar nota 4, tá? No máximo pro Cauli aí. Tapia, Ferreira, Tapia e André Silva. O Ferreira, ele até tentou ali alguma coisinha ou outra, mas muito fraco ainda, né? 3, 4 pro Ferreira, tá? O Tapia, eu acho que ele não fez nada no jogo. O Tapia fez alguma coisa?
Eu praticamente não vi nem o Tapia tocar na bola, para dizer assim, nossa, o Tapia apanhou da bola. Não. Eu não vi nem ele tocar na bola, então vai ficar sem nota, Tapia. Eu não tô afim de dar nota para você, não. E o André Silva, esse merece nota, porque a atuação dele foi, assim, não sei nem como descrever a atuação dele. Como eu não costumo dar zero, eu falo que eu não dou zero, para você, eu não vou dar um porque você entrou em campo, não. Eu vou dar menos um. Eu vou dar um negativo. Eu acho que eu nunca dei nota negativa para jogador. Você vai ganhar um negativo. Sabe por quê? Porque a sua atuação foi tão horrorosa, foi tão ridícula. Você jogou tão mal que não tinha como te dar nota positiva, cara. Dar nota 1 para você. Não tem como. Não tem como, cara. Não tem como te dar uma nota boa. Uma nota que fosse positiva. Não tem. Tá? Infelizmente não tem. E dos jogadores que entraram, galera, os jogadores que entraram, o TT, vou começar pelo TT, tá? Porque o TT eu acho que foi o que teve uma participação um pouco melhor ali. É um jogador que precisa de mais oportunidades, né, gente? Não dá pra gente julgar o menino, né? Praticamente não tem partidas pelo profissional. Mas ele entrou, ele tentou, rabiscou ali, tentou os dribles ali, tentou ir pra cima, deu umas canetas ali, mas não dá pra ter muito parâmetro, tá? Nota 4, 5 pra você, tá, TT? O Arthur, né, também teve pouca participação na partida, nota 3. Pedro Ferreira também, eu não vi tocar na bola, vai ficar sem nota. Pablo Maia também não vi tocar na bola, e olha, o Pablo Maia teve mais minutagem, tá? Não vi tocar na bola, vai ficar sem nota. E o Tolói. Tolói, eu vou preservar você, cara. Eu não vou te dar nota. Eu não vou te dar nota porque. Olha, eu não sei se eu tenho cabeça para dar nota para um jogador do seu nível. Não. Você e o Dória, na verdade, nem merecia ganhar nota. Né? Mas, enfim. Comenta aí embaixo, gente, o que vocês acharam desse jogo? Esse 1x0 sofrido contra o poderoso Boston River. Né? Agora nós temos o nosso próximo confronto no Campeonato Brasileiro. Deixa eu confirmar aqui contra quem que é. Contra quem o São Paulo enfrenta agora. Vitória, fora de casa, no sábado. Né? São Paulo enfrenta o Vitória no sábado, às 4h30 da tarde, lá no Barradão. Tá? São Paulo deve com o time titular. Dá para ganhar no Vitória, né, gente? O time titular dá para ganhar, sem sofrer, dá para ganhar. Com todo o respeito ao Vitória, que é um time que eu gosto pra caramba e respeito, mas dá para ganhar no Vitória. Bom, é isso. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, obrigado.